Oi gente, eu sou Beatriz Jalaine e no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo a minha interpretação e os maiores aprendizados que eu tive depois que eu li o livro Os 4 Compromissos. Esse livro é um livro muito falado na área de desenvolvimento pessoal e eu sempre quis comprar ele para ler. Só que eu fui adiando ao longo do tempo e dessa vez eu comprei e li ele em, não sei, uns 4 dias, porque ele é uma leitura muito fácil, pequenininho, porém muito profundo. E é isso que eu quero falar com vocês. Vamos começar pelo primeiro compromisso. E ele é muito importante, que se chama Seja impecável com a sua palavra. Vocês lembram? Provavelmente, se você tiver a minha idade, você era muito criança, mas existiu uma época em que as pessoas davam a própria palavra como compromisso. Antigamente não tinha esse de contratos assinados, você colocar por escrito para a pessoa cumprir, né, pela lei, aquilo que falou. Antigamente, eu lembro que meu avô sempre falava, eu dei a minha palavra, eu vou fazer. Antigamente, a palavra tinha muito poder e ela ainda tem. Na verdade, a palavra é a nossa fonte inesgotável de magia. O que você fala, o que você pronuncia, você tem poder que aquilo materialize no seu mundo real. O que eu quero trazer com essa reflexão? Quantas vezes você simplesmente joga palavras ao vento? Você fala o que bem entende, da forma que bem quer e nem para pensar sobre a maneira que você fala, as palavras que você usa. Isso pode te destruir com o tempo. Sabe por quê? Porque quanto mais você vibra naquela sintonia da palavra, mais aquela vibração volta para você. Já parou para pensar que quando você xinga alguém, fala palavrões de uma forma ofensiva, você fala mal de alguém, tá com raiva, essa emoção invade teu corpo e tu acaba sendo aquelas palavras, por mais que você não queira. O que eu quero te trazer a pensar hoje é como você tem usado as suas palavras. Você tem honrado os seus compromissos? Quando você fala algo, você faz? Depois que eu li esse livro, eu comecei a prestar muita atenção no que eu falava, da forma que eu falava e com quem eu falava. Muitas vezes eu não prestava atenção e falava qualquer coisa que vinha na cabeça, ou ofendia a pessoa sem querer. Hoje, eu presto muito mais atenção no que eu falo e a forma que eu falo. Se eu falo para alguém que eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. Estou treinando muito mais a parte de honrar os compromissos. Se eu dei minha palavra, eu vou fazer. O segundo compromisso é tão importante quanto o primeiro, que é não leve nada pro lado pessoal. Quantas vezes alguém te fala algo e você pega aquilo como verdade e simplesmente acredita com toda absoluta certeza naquilo que alguém falou pra você? Não leve pro lado pessoal. Já viu aquela cena de duas pessoas se brigando? Na verdade, não é uma contra a outra. É a raiva de uma pessoa falando com a raiva da outra pessoa. Então, não necessariamente aquilo é sobre você. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, não leve para o lado pessoal. Isso tudo acaba destruindo e às vezes colocando por questionar quem você realmente é. Porque alguém falou algo, você se questiona sobre si mesma. Então, para pensar. Quando alguém te ofende, quando alguém fala alguma palavra agressiva, quando alguém usa a palavra de forma incorreta para denegrir teu trabalho, para falar sobre seu corpo, para falar sobre sua personalidade, pensa numa coisa, aquilo não é sobre você, é sobre o que a pessoa enxerga de você e não sobre você mesmo. Você só sabe falar, você só sabe argumentar sobre algo que você conhece. Então, ela tá falando da imagem que ela vê de você e não o que você realmente é. Você já deve ter ouvido aquela história, eu não sei exatamente como é que ela é, mas que diz que uma pessoa bateu na cara de um monge ou algo assim, e ele simplesmente ficou com a cara serena, imóvel, porque ele disse que o cara não bateu nele. A pessoa bateu na pessoa que ele acha que ele é, na pessoa que ele criou que ele seja e não quem ele verdadeiramente é. Deu pra entender? Então, gente, tudo é sobre o que você enxerga da outra pessoa, o que você vê do outro. Você pode usar até como você como exemplo. Às vezes você fala de alguém, você fala mal, você julga. Na verdade, você tá falando do que você percebe, do que você vê, e não necessariamente sobre o que aquela pessoa é. Então, não leve nada pro lado pessoal.
Terceiro compromisso, não tire conclusões. Gente, cá entre nós, quantas vezes você simplesmente começa a tirar a conclusão de tudo que você vê? Ah, com certeza aquela pessoa está falando disso porque ela traiu ele. Ou com certeza aquela pessoa não faz nada da vida. Gente, parem com isso. Não tira conclusões. Como é que você faz isso na prática, né? Quando eu vejo outras pessoas falando da vida de outras pessoas, eu paro e penso, eu não sei nada da vida daquela pessoa e aquele assunto não me interessa. Então, por que eu vou ficar tirando conclusões sobre aquilo? Algo que eu nem sei. Então, por exemplo, outro exemplo bem simples. Você tá na sua casa e o seu marido, seu parceiro, sua mãe, seu pai está com uma cara estranha. E de manhã você não foi uma pessoa muito agradável. Aí você acha que aquela pessoa está brava com você, que aquela pessoa não quer falar contigo. Você tem certeza? Você perguntou para ela? Gente, não tira conclusão. Às vezes você vai falar, olha, eu percebi que você tá meio bravo, meio quieto. Aconteceu alguma coisa? Pergunta, porque às vezes o assunto nem é sobre você. E se for sobre você, você vai lá e resolve, entendeu? Não fica tirando conclusão se sua amiga parou de falar com você, se o seu chefe tá com uma cara emburrada. Pergunte. Se aquilo está te incomodando, aquela atitude da pessoa, pergunte pra ela. Você pode me falar o que aconteceu? Eu fiz algo pra você? Uma coisa bem interessante que eu aprendi ao longo dos treinamentos é a gente não criar histórias na nossa cabeça. Então, às vezes, quando eu vejo que eu tô criando uma historinha, tipo, eu acho que eu fiz isso, ele achou isso, eu paro e falo pra pessoa, olha, eu estou vendo que você está desse jeito e eu estou achando que foi porque eu fiz isso e você ficou chateado. É verdade ou é coisa da minha cabeça? Para com esse negócio de ficar tirando conclusão, gente. A gente não é dono do universo, a gente não sabe de tudo. Então, quando você tem dúvida de alguma coisa, pergunta. E o quarto compromisso é dê sempre o melhor de si. Independente da situação, independente do seu trabalho, independente do que você faça, seja cuidar da sua casa, da sua família, do seu companheiro, das pessoas ao seu redor, dê sempre o melhor de você. Faça o melhor que você pode, faça com excelência, mas lembre sempre de uma coisa muito importante: bom o suficiente. A gente não tá falando aqui de ser perfeito, de se desgastar, de achar que nunca tá pronto e nunca colocar em ação. Eu tô falando aqui de ser bom o suficiente. Seja boa o suficiente, não precisa ser perfeita, até porque ninguém é perfeito. Então dê sempre o melhor de si, batalhe pelos seus sonhos, vá atrás do que você quer, que eu tenho certeza que usando esses 4 compromissos do livro, você vai chegar muito mais longe aonde quer que você quer chegar. Se você gostou da análise desse livro, da minha forma de interpretar ele aqui para vocês, já que eu sou uma boa leitora e gosto muito de ler, quero trazer mais vídeos aqui para vocês. Comenta aqui para mim se você quer que eu traga outros livros para conversar aqui contigo. E se essa for a tua vontade, vou trazer vários livros ao longo dos meses, ao longo do tempo, para a gente discutir um pouquinho e conversar. Então comenta aqui para mim se você já aplica esses compromissos na sua vida, se você tinha consciência deles e se você quer que eu traga outros vídeos aqui para você, tá bom? Comenta aqui para mim, compartilha com quem você ama e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!